A gente aprende desde cedo que sentir culpa é sinal de consciência, mas quase ninguém ensina pra gente que quando essa culpa se torna permanente, ela não transforma, ela aprisiona. O assunto do nosso vídeo hoje vai tratar de algo que não só afeta a nossa vida, como também o nosso espírito. E esse assunto vai ser a culpa. Culpa ou responsabilidade? O que aprisiona e o que liberta o seu espírito? O sentimento de culpa é um tema muito profundo quando a gente olha pela ótica espiritual, principalmente. Não apenas porque ele afeta a nossa vida física, nossa vida psicológica, mas porque também ele influencia, esse sentimento, de culpa, ele influencia diretamente o estado da consciência do espírito, do nosso espírito. Primeiro é importante a gente separar duas coisas que parecem iguais, mas não são, que é culpa e responsabilidade. A responsabilidade é saudável. Ela acontece quando a pessoa reconhece que ela errou. Ela entende as consequências do que ela fez e ela decide agir de forma diferente dali em diante. Nesse caso, o erro vira aprendizado e a consciência amadurece. Já a culpa é diferente. Ela não transforma ninguém, ela aprisiona. A pessoa fica repetindo mentalmente o erro, se condenando internamente, criando uma identidade baseada na ideia de que não merece felicidade, de que não merece paz, de que não vai conseguir evoluir, nem merece a evolução. Pela ótica psicológica, isso já é bastante destrutivo. A culpa constante, ela pode gerar autossabotagem, ela pode gerar relações destrutivas, ansiedade, aquela sensação permanente de que está em dívida com a vida, uma série de coisas. Mas pela ótica espiritualista, dentro de várias correntes, incluindo mesmo até o espiritismo, o efeito desse sentimento permanente de culpa é muito maior. O problema é que a culpa é um estado mental muito intenso. E quando alguém permanece muito tempo alimentando esses pensamentos de autopunição, por exemplo, eu não mereço, eu sou ruim, eu estraguei tudo, eu não tenho perdão. Isso cria uma vibração emocional muito pesada, que prende a consciência da pessoa nesses padrões repetitivos. Às vezes não acontece da gente sentir raiva daquela pessoa que errou com a gente, mas seguiu em frente. Ela apenas não agiu mais da mesma forma, mas ela continua a vida dela. A tendência normal da pessoa que sofreu é querer uma reparação. Normalmente é como uma autopunição daquela pessoa. Se a gente for ver na literatura, vários romances espirituais, a vítima se torna um obsessor, porque ela não aceita apenas a redenção do outro, ela quer a punição também, mesmo que seja autoimposta, ou seja, o chamado algoz dela não precisa necessariamente sofrer alguma coisa da vida, ele é mais, às vezes, preferível que ele se coloque uma autopunição. Tudo isso que eu já falei antes, aquele sentimento, aqueles pensamentos de que ele errou constantemente, de que ele tem que quase que idolatrar a pessoa que foi a vítima dele. A gente vê muito isso nos romances espirituais, principalmente os romances espíritas, né? Mas pensando no sentido espiritualista, pela lógica, isso pode gerar 3 efeitos principais na evolução daquela pessoa. O primeiro é realmente a paralisia evolutiva. A pessoa não consegue evoluir. Ela fica tão presa ao passado que ela perde a energia para crescer no presente. E isso se aplica tanto ao culpado
quanto aquela pessoa que não aceita a redenção dele. Nenhum dos dois consegue evoluir. Em vez de usar o erro como aprendizado, essa pessoa que fica presa na culpa continua vivendo mentalmente dentro daquele pensamento, daquele sentimento de culpa. A segunda coisa, o segundo efeito que pode fazer é a autopunição, mas a autopunição inconsciente. Então, muitas pessoas com culpa profunda, elas acabam se sabotando oportunidades, relacionamentos, conquistas materiais, porque no fundo elas acreditam que elas não merecem esse tipo de coisa, essas coisas boas que podem acontecer na vida delas. E o terceiro efeito, segundo a visão espiritualista, é que a culpa pode densificar o estado mental do espírito. Como eu já trouxe aqui antes, falando sobre os estados vibratórios de pensamento persistente, de sofrimento, de autopunição, de desespero. Isso pode manter a consciência presa nessas frequências por muito tempo, e aí ela atrai consciências e até lugares com vibração semelhante, mesmo e principalmente depois do desencarne. E aí é que a gente entra naquelas questões de obsessão, de aprisionamento, em faixas vibratórias densas, né, chamadas na espiritualidade como umbral, por exemplo. Isso aparece muito nas obras mediúnicas em geral e principalmente nas obras psicografadas pelo Chico, né, com André Luiz, em que alguns espíritos a gente vê que eles permanecem em sofrimento não porque eles estão sendo punidos, estão sendo castigados, mas porque eles próprios não conseguem se perdoar. Então esse é um ponto muito importante que a gente tem que entender dentro dessa narrativa espiritual, que o juiz do espírito não é Deus, é sim a própria consciência. Quando a consciência amadurece, e aí não se trata de amadurecimento físico, quando a pessoa vai ficando mais velha, né? Mas sim de quando a consciência se expande. Ela pode se expandir em plena juventude. É uma questão de entendimento, é uma questão de autoconhecimento. Por isso que tudo isso é muito importante. O estudo, o autoconhecimento, a autoanálise. Porque ela, aí nesse caso, naturalmente, ela começa a perceber os seus próprios erros. Mas essa percepção, muitas vezes, vira autopunição e a evolução trava. Por isso que várias tradições espirituais insistem que o verdadeiro caminho não é carregar uma culpa eternamente, mas sim desenvolver algo que parece até mais difícil, que é a responsabilidade com compaixão por si mesmo. Entender de uma vez por todas o ensinamento de Jesus quando ele falou: amar ao outro como a si mesmo. Amar a você mesmo é importante. Ter autocompaixão, ter auto-perdão, praticar o auto-perdão. Reconhecer o erro, reparar o que for possível, aprender com a experiência, mas seguir adiante. Porque nessa visão espiritual, o objetivo da existência não é provar que a gente é perfeito, é aprender, é transformar e é evoluir. Existe inclusive uma ideia interessante em várias linhas espiritualistas, que é, às vezes, o perdão mais difícil de alcançar não é o perdão de Deus, nem o perdão dos outros, mas é o próprio auto-perdão. Esse é um pensamento assim, comum em todas as linhas de pensamento, em todas as linhas espirituais. Quando eu falo em linhas espirituais, eu estou me referindo, por exemplo, budismo, hinduísmo, enfim, várias filosofias, e o próprio espiritismo e a linha que eu sigo, que é o espiritualismo, que eu não sigo uma linha, eu abranjo várias filosofias, vários pensamentos. E quando você segue por esse caminho, né, de reconhecer seus erros, de reparar aquilo que puder ser reparado, mas principalmente se perdoar realmente, transformar a sua consciência, aquele erro que antes parecia que era uma queda, que era uma trava, pode ser justamente o contrário, pode se tornar um dos pontos de maior crescimento espiritual da sua vida, porque você entende
entende, você aceita, você repara quando é possível, mas você segue em frente e não erre mais. Isso traz alguma lembrança para você? Jesus também disse isso: vá e não peque mais. Ou seja, se perdoe, mas siga em frente, caminhe, continue caminhando. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para todos vocês, e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e acione o sininho para receber todas as notificações. Deixa aqui nos comentários também, você consegue se perdoar? A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá, tchau!